Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Fundação Vanzolini. Meu nome é Hugo Watanuki, sou profissional do setor de tecnologia e professor dos cursos de extensão e de difusão da Fundação Vanzolini. E hoje eu vou apresentar para vocês o webinar Big Data nas organizações, né? Queria começar agradecendo a todos pela participação, né? E também ao convite da Fundação Vanzolini. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco do conhecimento via os webinars organizados pela Fundação, né? Pessoal, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vocês já devem estar vendo aqui. Compartilhar a tela 2. Muito bem. E aí, como eu comentei, né, o tema desse webinar, Big Data nas organizações, um tema tão em voga, né, atualmente, tão na moda, mas que nem sempre a gente tem uma clareza muito concreta a respeito do que é e de como isso impacta o dia a dia das organizações, né? Então, a ideia desse webinar aqui é apresentar para todo mundo que tem um interesse, eu diria, inicial no tema, seja porque está almejando uma mudança de carreira, quer se aprofundar um pouco mais no aspecto da tecnologia por trás do Big Data, né? Qualquer pessoa que tenha um interesse inicial em Big Data possa sair desse webinar fundamentalmente com três entendimentos, eu diria, né? A gente vai ver aqui uma definição formal, né, clara em torno do Big Data, o que de fato ele representa, né, em termos conceituais, né? A gente costuma às vezes ainda confundir o Big Data com outras buzzwords, né, palavras da moda como Data Analytics, ciência de dados, etc. Segundo, como as organizações de forma geral têm se estruturado do ponto de vista tecnológico para lidar com os desafios que o Big Data traz, né, no dia a dia das organizações. E terceiro, olhar um pouco para o futuro, né, e ver o que a área, né, ou esse setor, né, ou esse paradigma, melhor dizendo, tem de oportunidades futuras em diferentes esferas da sociedade, né? Selecionei aqui alguns tópicos principais, não são obviamente exaustivos, mas pelo menos para a gente ter uma discussão inicial em torno desse tema, ok? Pessoal, esse webinar, né, tem duração aí mais ou menos de 1 hora. Eu tenho aqui um material expositivo que eu espero leve aí em torno de 45, 50 minutos, então vou deixar um bom conteúdo aí de tempo para a gente fazer uma sessão de perguntas e respostas, né? E se vocês me permitirem, né, uma escolha pessoal aqui, eu gosto sempre de uma sessão mais interativa, né? Por mais que o contexto virtual limite de certa forma isso, fiquem à vontade para fazer perguntas, né, no chat ao longo de toda a apresentação. Eu vou ficar aqui de olho, né, deixa eu até habilitar o chat aqui para mim. Vou ficar de olho aqui no chat. E é interessante, né? Eu gosto dessa dinâmica justamente para não perder o timing do assunto. Então, a dúvida surgiu, coloca aqui no chat, eu vou estar de olho e a gente vai esclarecendo as dúvidas ao longo da apresentação. Legal? Pessoal, para eu começar aqui, né, só para ter uma ideia geral de qual que é o nível de conhecimento de vocês, qual que é o nível de experiência na área, se vocês puderem colocar aqui no chat qual que é fundamentalmente a área de atuação ou tema de interesse que vocês têm no Big Data, né? Seja lá, eu atuo como desenvolvedor, como gestor, como gerente de projeto, qual que é a sua posição em relação ao Big Data, só para eu ter uma primeira percepção dos participantes, e aí poder, inclusive, moldar um pouco o discurso na linha do interesse de vocês. Podem colocar no chat aí, por favor. O pessoal está meio tímido. Pesquisador, estudante de design, conhecer novos conceitos, análise de dados, legal. Marketing. Muito bem. Então a gente tem uma turma aí bastante diversificada, né? Como eu falei, eu vou tentar dar um panorama um pouco geral sobre o tema,
Claro que a gente não tem como fugir dos pontos fundamentais da área, mas eu vou tentar levar a discussão para uma área mais generalista, né? Estou vendo aqui o pessoal colocando filmmaker, engenheiro de produção, comunicação. Legal, obrigado, pessoal. Acho que é justamente, né, esse o intuito ou o público-alvo dessa apresentação. Muito bem. Vou começar aqui, pessoal, com um exemplo prático, né? Para que a gente usa Big Data ou como que a gente pode extrair valor. E eu vou trazer aqui um caso de uso na área de seguros, né, especificamente com o intuito de detectar fraude em pedidos de indenização junto às seguradoras. Tá? Aqui à esquerda, o que eu trago para vocês é um grafo, né, que representa acidentes automotivos. Tá? Então, cada azinho ali dentro do quadrado vermelho representa um acidente automotivo e os vértices, né, desse grafo representam os indivíduos envolvidos nesses acidentes, indivíduos identificados ou não. Tá? E né, esse é um caso verídico, uma seguradora norte-americana suspeitou desse padrão de acidentes porque todos eles aconteciam numa região geográfica próxima, né, não era uma região muito abrangente, e segundo, né, aspecto, talvez o mais importante aqui, eles costumavam envolver um número médio maior de pessoas do que acidentes tradicionais. Né? Se a gente pensar em um país desenvolvido, um acidente automotivo, né, tem famílias menores, tende a envolver, não sei, né, uma pessoa, um carona e uma pessoa no banco de trás, né? Então 2 a 3 pessoas por veículo. Mas a gente tem acidentes aqui que envolveram 9 pessoas, né? Obviamente, quanto maior o número de envolvidos, maior o pedido de indenização. E aí a seguradora suspeitou, né, de uma possível fraude. Mas quando ela olhou para o banco de dados dela, ou seja, o que ela tem no banco de dados? O nome da pessoa que fez, né, contratou o seguro, dependentes, né, no máximo, endereço dessas pessoas e só isso. Tá? Então, com essa informação, ela tentou fazer uma vinculação desses dados. E, né, com exceção desse vínculo fraco aqui, ó, entre 2 acidentes, ela não conseguiu associar nenhum dos outros pedidos de indenização. Mas legal. O que ela fez? Ela pegou essa base, né, e forneceu para uma empresa de Big Data, né, uma empresa que tinha uma base de dados públicos relacionados a indivíduos e que poderia eventualmente ajudar a vincular esses acidentes. Tá? Então, quando ela fez essa análise, né, usando uma base um pouco mais extensa, principalmente uma base aqui que trazia parentes, né, graus de parentesco de primeiro e segundo grau, ela conseguiu popular então esse grafo de uma maneira muito mais interessante. Né? E aí eles chegaram à conclusão que existiam, na verdade, 2 famílias principais responsáveis pela, né, vamos dizer assim, por orquestrar esses acidentes. Qual que era a grande sacada dessas 2 famílias? Elas, sabendo que a base de dados da seguradora continha o nome da pessoa que fez o contrato e seus dependentes diretos, ela usava, né, parentes um pouco mais distantes para fazer esse tipo de acidente. Então, ela pegava, né, o sobrinho neto com o tio-avô, o cunhado, né, com a prima de segundo grau da esposa, né, e com isso eles conseguiam, numa base mais fraca, né, num conjunto de dados mais fraco, se safar. Né. Então veja aqui que o diferencial, né, se você for pensar em termos práticos, é o volume de dados. Né. A partir do momento que eu começo a complementar as minhas bases com informações mais ricas, né, em detalhes, eu posso ter inferências não triviais. E aí começa a surgir o valor do Big Data, né, pelo menos o valor em termos aqui de detecção de fraude. E você deve estar se perguntando, né, mas como que eles conseguiram linkar pessoas diferentes através do grau de parentesco, né? Uma informação, né, que nem sempre transparece isso,
mas que pode ser usada para fazer vínculo entre as pessoas, é o endereço, né? Se duas pessoas em duas bases de dados diferentes reportam o mesmo endereço, um vínculo entre elas potencialmente existe, né? Principalmente se for no mesmo tempo, né? Na mesma época. Essas pessoas compartilharam o mesmo teto. Então pode ser um grau de parentesco, uma relação de parentesco, né? Mas uma relação social entre elas existiu. Pode ser uma relação comercial de aluguel do imóvel, por exemplo, mas elas se conhecem. E isso pode ser, então, explorado, principalmente quando a gente fala de análise de risco e fraude, né? Legal? Muito bem. E aí, né, trazer um segundo exemplo de uma realidade talvez um pouco mais próxima nossa atualmente, né, que é a Covid-19. Tá? Se vocês clicarem aqui nesse link, vou colocar inclusive aqui para vocês no chat, né, quiserem acompanhar junto comigo. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão chegar nesse mapa, né, nesse mapa mundi, mas que tem algumas informações do nosso cotidiano, né, principalmente do último ano aqui, que é o índice de contágio, o risco de contágio da Covid-19. Tá? Então aqui a gente tem uma gradação, um esquema de gradação de cores, né, que representa o risco de contágio de Covid-19 em cada país do mundo. Qual que é a ideia aqui? Esse dashboard, né, recebe as informações de número de novos casos e número de novas mortes em cada país do mundo diariamente, pela Universidade de Johns Hopkins, né, que faz hoje em dia a maior parte da coleção centralizada desses dados. E foi feito um modelo, né, matemático que calcula, com base na quantidade de novos casos, de novas mortes e na população total desses países, a taxa de contágio, ou risco de contágio, melhor dizendo. O que é o risco de contágio? É a probabilidade que você tem de se contaminar com Covid-19 através de um encontro aleatório com 100 pessoas em cada um desses países. Tá? Então, quanto mais vermelho no mapa, maior o risco de contágio. E essas coisas, obviamente, têm mudado de forma dinâmica, mas hoje, se a gente olhar aqui nesse mapa, né, Cuba, que para mim é relativamente uma surpresa, não tenho visto muita notícia em relação à pandemia em Cuba, talvez seja aqui uma falha minha, mas, né, Espanha, acho que Geórgia, Indonésia, sim, eu tenho acompanhado, né, Malásia aqui, região da Indonésia também, um pico um pouco maior, e aqui Botsuana na África, né? De novo, taxa de contágio, não estou falando risco de contágio, não estou falando de quantidade total de mortes e nem de contaminados. E aqui você tem né, várias métricas. Você pode clicar num país, por exemplo, como a Espanha, nesse momento, né, e ele vai mostrar para você a região, né, por cada macro-região da Espanha, como é que está a subdivisão. Então, nem todas as regiões da Espanha estão com risco de contágio alto, né? Mas legal, qual que é a ideia aqui, pessoal? É mostrar também como o Big Data pode não só gerar um valor, né, num ponto no tempo, que foi o caso lá da seguradora, ela fez uma consulta no ponto do tempo, né, para identificar uma fraude, mas eu posso ter aqui uma aplicação em tempo real, praticamente, né, online, que me permite tomar decisões, né? Por exemplo, eu posso, né, estar gerenciando uma agência de turismo e eu quero semanalmente avaliar quais os países, né, quais os países ou regiões que estão com risco de contágio maior nesse momento. E eu vou moldando, né, as minhas ofertas em torno dos países com menor nível de contágio. Ou eu posso estar interessado em organizar minha viagem pessoal, né, e quero consultar ali em tempo real que locais, né, apresentam um risco de contágio maior nesse momento. Tá? Então fica aqui só o exemplo, né, de como o Big Data também pode me gerar poder de decisão em tempo real. Joia, pessoal? Muito bem.
Mas visto, né, esses dois exemplos, né, talvez, né, na cabeça de vocês aí, fique algo um pouco vago, algo um pouco fluido, né? Mas, afinal de contas, o que que é Big Data, né? Aqui eu vi muito mais o valor do que os dados podem me fornecer, né? Tanto em tempo real como num ponto do tempo. Mas fica a questão ainda do que é esse elemento, né? O que que é que define Big Data. E aí aproveitar também para perguntar aí no chat, né? Vocês que estão eventualmente começando agora a tatear o tema, né? O que que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em Big Data? Se você precisar resumir aí em uma palavra especificamente o conceito. Alguém tem alguma sugestão? Não? Né? Eu acho que para a gente começar a definir Big Data, né, ó, o Carlos falou aqui, ó, análise de tráfego na Amazon por exemplo. Sim, né? É uma forma de eu me referenciar a Big Data. Se eu não me engano, né, existem aí na internet, se vocês procurarem, uma série de sites que apresentam métricas com relação a qual o volume de dados sendo gerado atualmente, né, em diferentes plataformas, por exemplo, quantos e-mails são enviados a cada minuto, quantos posts são colocados no Facebook a cada minuto, e existe, se eu não me engano, uma estimativa de que a cada minuto a Amazon emite 7.000 encomendas, né, representando compras aí feitas pelos seus consumidores. Então, concordo com o Carlos aí que o volume, né, do que é feito em termos de tráfego na Amazon, seja tráfego de dados, né, ou mercadorias, ou dados relacionados a mercadorias, representam um volume grande de dados. A Viviane também comentou aqui, né, são dados com maior variedade, que chegam em velocidades crescentes e com velocidade cada vez maior. Legal, né, acho que a Viviane está caminhando já no conceito, próximo, né, do conceito formal de Big Data. Né? Legal. Mas acho que, né, das duas aí definições, fica claro a questão do big, né? É tudo maior, seja o volume, seja a velocidade, a variedade. Mas vocês já se perguntaram qual que é esse tamanho, né? Que volume é esse que de fato, né, a gente está se referindo quando fala de Big Data? Tá? E aqui eu trago uma métrica, uma curiosidade para vocês, né? Se em 2010 a gente conseguisse estimar qual que era o nosso universo de dados, né, ao redor do mundo, e quando eu digo aqui universo de dados, não aquilo que a gente consegue armazenar, mas uma estimativa de tudo que é gerado em termos de dado ao longo de um ano, né, a gente teria 2 zettabytes, né, que são 10 a 12 gigas, que já é bastante coisa, 2010, né? Pensa como era a vida em 2010, né, em termos de tecnologia, em termos de recursos. Eu, pelo menos, que não me considero talvez a pessoa na crista da onda, né, em termos de modismos e novos hábitos, né, lembro da minha vida em 2010, que era bem menos conectada que o meu cotidiano de hoje, né, em termos de tecnologia de forma geral. Mas muito bem, hoje 2019 para 2020, eu quero dizer, a estimativa, né, é que isso já se multiplicou por mais de 20. Né? A gente tem hoje, em termos de dados, 44 zettabytes, que, de novo, não é o que a gente consegue armazenar ou analisar. Tá? Isso é uma estimativa do que é gerado. Existem algumas previsões, né, ou estimativas que dizem que a gente consegue, na verdade, lidar aí com 1/5 desse valor, e 1/3 do que a gente consegue lidar é de fato armazenado. Então existe uma grande disparidade entre o nosso universo de dados e o que de fato está palpável, né, nas nossas mãos. Mas essa é a ideia do big, né, do volume do nosso universo de dados atualmente. E, né, e por que essa mudança em 10 anos? Né? Como que isso foi
catapultado, vamos dizer assim. Primeira coisa que vem à cabeça da gente quando pensa em Big Data é a questão tecnológica, né? Fácil pensar que o volume de dados hoje é muito maior do que em 2010, porque a gente tem uma série de tecnologias que geram mais dados, né? Tudo que a gente faz hoje em dia, não só em termos profissionais, mas também de lazer, pessoais, envolve geração de dados, né? Antigamente, para a gente, e aqui eu vou, né, já transparecer um pouco a minha idade, mas antigamente, para eu falar com os meus pais, eu usava telefone analógico, né? Ligava lá depois das 21 horas, que era o horário da tarifa mais em conta, né? Hoje, fundamentalmente, a gente se fala via WhatsApp com chamada de vídeo, né? Para eu fazer uma compra, uma pesquisa, né, de um produto novo, sei lá, uma televisão, né, eu lembro da peregrinação, né, nas lojas de varejo, né? Vou lá na loja A, na loja B, vou comparando os preços e fecho a compra numa loja específica. Hoje em dia, obviamente, você vai na internet, faz a primeira busca e naturalmente até acho que você vai comprar pela internet, né? Então perceba que Big Data, né, uma palavra tão em voga, tão na moda, e não à toa, não é só por conta do aspecto tecnológico, mas por conta do aspecto social, né? A sociedade se adequou, né, ou pegou né, carona na tecnologia, porque ela veio para facilitar a nossa vida, né? Então a gente absorveu isso de uma maneira muito atrativa no primeiro momento. E terceiro, é também um fenômeno econômico, né? No sentido que a gente deixa de fazer transações presenciais, muitas vezes, que tendem a não gerar muitos dados, e passamos a fazer transações fundamentalmente eletrônicas, que geram dados, né? Se você for comparar uma compra presencial, né, 15, 20 anos atrás, onde você tinha só a nota fiscal como resultado daquela compra, hoje você tem o tráfego da sua pesquisa na internet, né? Você tem lá o rastro que você deixou, de que sites você pesquisou, quais produtos você pesquisou, quanto tempo você ficou logado naquele site. Você coloca seus dados para fazer a compra, né? Então a compra, o produto que você comprou está de certa forma vinculado aos seus dados demográficos. Você faz a compra, né, via um meio eletrônico. Então existe, né, todo um ecossistema que eu chamo, né, tecnológico, social e econômico, que cria a tempestade ideal ou o círculo vicioso de crescimento desses dados, né? E aqui, curiosidade para vocês também, existem inúmeros sites na internet que tentam mensurar o quanto de dados nós geramos hoje em dia, né, por conta dos nossos hábitos. E está aqui, né, um exemplo do que acontece a cada minuto em 2020. Né? Mais ou menos aí 6,1 tera, né, de tráfego produzido pelos usuários, ali em linha do que o Carlos comentou. 5 milhões e 200 mil buscas no Google, 185 milhões de e-mails enviados, né? E por aí vai. Tem a métrica lá do WhatsApp, né, que é uma das que mais chama atenção, se não me engano, 42 milhões de chamadas por minuto, né? Mas tudo isso, então, se retroalimenta para a gente criar esse universo de dados tão grande como esse aqui de 44 zettabytes. Legal, pessoal? Muito bem. Então, agora que a gente teve uma perspectiva de quão grande, né, é o Big Data, a gente pode talvez pensar numa formalização desse conceito, até para ajudar a diferenciar um pouco Big Data de outras palavras da moda, né, como Analytics, BI, né, Data Driven e etc. E aí eu vou pegar um gancho no que a Viviane comentou, né? Se vocês olharem nos exemplos anteriores, né, quando eu comecei a falar de hábitos da sociedade, hábitos econômicos, a gente percebe que não é só tamanho, não é só volume. Volume é fundamental para definir Big Data? É. Mas a gente costuma, né, olhar para o Big Data a partir dos chamados Vs, né? Que aqui eu vou ser, de certa forma, cauteloso e usar só 5. Digo cauteloso porque eu vi recentemente fazendo esses slides aqui na internet que já tem gente falando em 42 vezes, né? Haja
dimensão para definir o Big Data, mas aqui eu vou me ater a 5 dimensões que eu considero principais e são as mais tradicionalmente aceitas no meio né, da área. Primeiro, o volume, a gente já viu, né? 44 zettabytes, universo de dados, então é bastante dado para ser explorado, volume grande. Mas a Viviane falou, né? Variedade. O dado que é gerado na minha conexão, né, para capturar o tempo de sessão, né, por quais sites eu naveguei, é fundamentalmente diferente do dado demográfico que eu deixo quando eu preencho um cadastro na internet, né, que é diferente do dado que é gerado quando eu faço uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então, não é uma questão apenas de volume, mas lidar com uma variedade maior de dados, né, de tipologia de dados, de arquitetura de dados. Né? Então, isso vem para somar no conceito. Terceiro, né, a Viviane também falou, velocidade. Uma coisa é eu gerar 44, né, um universo de dados de 44 zettabytes, e isso ficar permanente ao longo do tempo, ficar estático, e eu ficar minerando aquela base. Obviamente eu vou ter tempo suficiente para otimizar o meu conhecimento sobre ela. Mas não é essa a realidade hoje em dia. Né? Os dados são gerados com uma velocidade muito grande, maior, né, na verdade, do que a minha capacidade de processá-los. Então isso também vem somar nesse desafio ou nesse contexto. Quarto V, né, veracidade, bom, a gente viu ali no caso da fraude, né, na seguradora e no caso do dashboard da Covid, que eu quero ter dados consistentes. Né? Eu não quero alimentar a minha ferramenta, né, de BI com dados ruins para eventualmente tomar uma decisão incorreta. Eu não quero ter dados pouco confiáveis na minha base para eventualmente eu achar que eu detectei uma fraude e eu fazer uma acusação infundada. Né? Então, veracidade, consistência dos meus dados também é um critério bastante importante. E, por fim, obviamente, Big Data por si só não existe de forma isolada. Né? A gente se preocupa com Big Data porque a gente quer gerar valor dele. Né? Então, o conceito de valor, né, a dimensão de valor, parte inerente do Big Data. E esses 5 Vs, né, perceba que esses 5 Vs é que de fato nos permite definir de uma maneira conceitual precisa o que é o Big Data, o que ele representa hoje no nosso cotidiano. Legal? E isso, pessoal, começa já a formar um pouco o terreno de por que o tema ou a palavra está tão na moda. Porque lidar com esses 5 Vs, do ponto de vista organizacional, não é uma tarefa fácil. Né? E quem consegue fazer isso, acaba tendo um diferencial competitivo. Né? E qual que é a dificuldade em lidar com Big Data? Qual que é a dificuldade de eu extrair valor do Big Data? A gente costuma chamar isso de trade-off do Big Data. Né? O que é o trade-off? É lidar com um problema que a princípio é puramente computacional, né? Um problema que a gente chama de N quadrado. Né? N quadrado é um termo que a gente usa em computação para definir uma relação, né, que não é linear. E qual que é a relação que não é linear aqui? É a relação entre quantidade de dados e recursos computacionais. Esse problema N2 ele quer dizer o seguinte, que se eu dobrar a quantidade de dados que eu preciso analisar, não basta eu dobrar a minha quantidade de recursos computacionais, né? Eu tenho que quadruplicar. Eu vou ter sempre uma relação exponencial com relação ao recurso necessário para analisar esses dados. E é aí que entra o grande problema, né? Os dados estão sendo gerados num volume e numa velocidade muito maior do que a gente dispõe de recursos e conhecimento para tirar proveito disso. E, obviamente, empresas que consigam, né, lidar com desafios de processar bilhões de registros em segundos, né, ou analisar múltiplas fontes de dados para transformar isso em informação e conhecimento, acaba tendo um diferencial competitivo. Né? Essa que é a grande questão. E as empresas, né, que acabam se especializando nesse nicho de mercado e fazendo isso de maneira, né, bem criteriosa, né, com bastante eficiência, acabam formando um nicho próprio de atuação. Né? Muitas vezes a gente chama de
essas empresas, né, de um conceito de Smart Enterprise, que é aquela empresa que se alinhou com esse contexto, ou com, né, o contexto mesmo de Big Data. E, né, um exemplo aqui de Smart Enterprise é justamente aquela empresa que olha para o que está no nosso dia a dia ali, em termos de dispositivos eletrônicos, de geração de dados, né, e consegue, seja, né, a partir do meu carro, do meu domicílio, dos meus gadgets, né, relógios, celulares, eletrodomésticos, né, consegue, né, lidar com esse volume de dados, coletar esses dados, ingerir esses dados para dentro da organização, limpar e tratar, que não é uma tarefa fácil, integrar esses dados, aplicar algum tipo de inteligência artificial, algum tipo de aprendizagem de máquina sobre eles e entregar valor, né, num ciclo aí vicioso, né, ou virtuoso, melhor dizendo, entregando valor de novo para a sociedade, né? Então, empresas, né, organizações que conseguiram vencer o trade-off do Big Data, né, não necessariamente na força, né, do recurso computacional, mas usando estratégias eficientes e otimizadas para esse contexto, acabam ganhando destaque no mercado. Joia, pessoal. Dúvidas até aqui? Perguntas? Não. Com isso, então, a gente encerra o primeiro trecho, né, desse webinar, que foi cobrir aqui uma visão um pouco conceitual ou definidora, vamos dizer assim, do Big Data, né, o que é o conceito. Né, pergunta aqui sobre explicar essa parte novamente, né. Pessoal, aqui esse slide ele fundamentalmente está querendo mostrar para vocês como é que as organizações, né, em termos de tratamento de dados, se estruturam para lidar com um contexto como esse, onde hoje eu tenho, né, o que a gente chama de internet das coisas, onde os próprios dispositivos que estão, né, ao nosso redor no dia a dia funcionam, né, ou tem um mecanismo de funcionamento que gera dados, né. Então, o carro, por exemplo, né, se você for pensar 10 anos atrás, era um produto fundamentalmente mecânico, né. Hoje ele é muito mais um produto de software, quase, né, um produto de tecnologia, do que mecânico. Eu tenho sistemas de telemetria, né, nos veículos que ficam todo o tempo monitorando comportamentos do motorista e que a princípio podem ser utilizados para prever, né, desgaste ou manutenção do veículo, mas também podem ser utilizados para, por exemplo, estabelecer perfil do condutor, né? A partir do momento que eu sei quanto tempo ele dirige, qual que é a velocidade média, qual que é o padrão de aceleração e frenagem, né, desse indivíduo, eu posso coletar esses dados de telemetria e aqui, né, de novo, fazer a coleta desses dados, ingestão, tratamento, integração, aplicar algum algoritmo de aprendizagem de máquina e eventualmente entregar aqui um perfil, um score do motorista. Falar o seguinte, olha, esse, né, fulano que está vindo aqui fazer o contrato do seguro de veículo dele, com base na telemetria, né, do veículo dele, ele tem um perfil agressivo, então ele vai ter um preço, né, um pouco mais alto do prêmio do seguro dele em relação a indivíduos que têm um perfil menos agressivo de direção. Então, esse é um exemplo, talvez, de uma Smart Enterprise, né, uma empresa que se adequou bem a esse ecossistema de dados e consegue fazer isso com grande eficiência, né. A gente tem aqui, né, a maior parte aqui talvez sejam startups que se enquadram nesse paradigma. Se a gente for pensar no mercado financeiro, né, principalmente as fintechs, que conseguem minerar, né, bases de dados volumosas para extrair, né, análise de risco de crédito, perfil do consumidor e etc. Legal, pessoal? Ficou mais claro essa questão da Smart Enterprise? É só um conceito para explicar ou exemplificar organizações que fazem, né, lidam de forma bem sucedida com o Big Data e estruturaram todas as suas operações em cima disso, né? Legal, bacana, pessoal. Então, já que a gente está falando de organizações que se estruturaram, né, e lidam bem com esse contexto, vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo, e aqui de uma perspectiva
de sistemas de informação, eu ia falar tecnológico, mas vamos falar de sistemas de informação, e entender um pouquinho mais a fundo como é que a empresa se estrutura para lidar com esse contexto, né? Que é o que a gente chama de processamento fim a fim de Big Data, né? Como é que eu lido com a questão de ingestão desses dados e entrega de valor, né? O que, que tem nesse miolo. E aqui, pessoal, eu vou dar um exemplo do que a gente chama de funil de dados, né? Que é como muitas vezes as pessoas referenciam esse processamento fim a fim dos dados, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, na minha empresa, a necessidade de um produto, de um serviço baseado em dados, né? Seja ele um serviço de visualização, um serviço em tempo real, né? Vou colocar aqui o exemplo, falei aqui da análise de crédito, né? Suponha que eu esteja indo lá no banco pedir um empréstimo para abrir um salão de beleza, né? Como é que funcionava esse processo alguns anos atrás? Bom, você entregava lá o seu olerite, o seu comprovante de residência, né, acho que fundamentalmente isso, porque com o seu olerite ele tem uma ideia da sua renda, o seu comprovante de residência, né, você tem residência fixa e eventualmente o seu poder aquisitivo. Legal, com isso eu te dou um empréstimo, né? Qual que é o problema dessa abordagem? Ela é uma foto no tempo, né? Eu não sei nada desse indivíduo antes dele ter chegado aqui e me fornecer esses documentos e nem o que está por vir, né, vamos dizer assim, na vida desse indivíduo. Seria muito mais interessante, né, se nesse serviço aqui que eu estou interessado em fornecer, eu conseguisse ter uma visão do histórico de vida desse indivíduo, né, do histórico de pagamento dele. Se eu pudesse entender, por exemplo, se o local onde ele está querendo criar o salão de beleza tem mercado para isso, né, ou é um bairro fundamentalmente industrial, onde as pessoas não vão frequentar para um serviço de beleza. Então, se eu puder ter essa visão um pouco mais contextualizada do pedido, o risco, né, de esse pedido não dar certo ou a pessoa não ter condições de pagar ele diminui e, obviamente, meu prejuízo também, como uma financeira, diminui. Mas como é que eu consigo ter uma visão tão abrangente sobre esse indivíduo que chega até mim para pedir um empréstimo, né? Big Data, né? Então, eu parto lá do outro extremo, né? Eu preciso pensar num conjunto de dados, que como a Viviane falou, né, são volumosos, variados e com uma velocidade, né, são gerados numa velocidade alta. Então, eu posso, por exemplo, pegar bases de dados estruturadas, posso pegar, né, contratar fontes de dados de empresas especializadas, posso contatar bases de dados do governo com documentos, posso inclusive olhar jornais, né, textos de jornais e identificar se esse indivíduo que está me pedindo empréstimo não tem nenhuma notícia associada a ele, né, um registro policial, se a região onde ele está me pedindo para criar o salão de beleza não tem nenhum registro policial, então tudo isso pode, né, num primeiro momento ser vasculhado ou coletado, né? Identificadas as fontes, pessoal, né, a empresa precisa categorizar e limpar essa informação, né, ou esse dado, melhor dizendo. Então, eu vou ter aqui informações sobre esse indivíduo vindos da base governamental, mas vindo também dos jornais ou até mesmo das bases estruturadas de alguma empresa, né? Então, eu vou, num primeiro momento, categorizar os dados que estão vindo, né? Feito isso, eu preciso padronizar, porque eventualmente uma base vai me fornecer o nome da pessoa num formato, outra base num outro formato, e a terceira ainda num formato diferente das duas primeiras. Então eu preciso, num segundo momento, né, lidar com questões triviais, por exemplo, palavras com acento, sem acento, caixa alta, caixa baixa, porque no final, né, eu quero eventualmente relacionar esses dados. Eu quero ter certeza que todos os registros do indivíduo que está aqui solicitando o empréstimo, eles estejam consolidados e eu consigo relacionar esse indivíduo, por exemplo, com os familiares deles, né, com as pessoas do círculo social, as empresas, os hábitos de consumo. E no final, né, eu tenho aqui o que a gente chama de
sweet spot, né, um ponto onde todas as informações estão vinculadas, tratadas, e eu posso apenas consultá-la. Né. Perceba que esse processo, né, envolve uma redução do volume de dados, porque eu estou categorizando, limpando, padronizando, vinculando, eu estou removendo duplicidades, né, mas eu estou elevando a qualidade desses dados. Né, a informação que está chegando aqui na outra ponta, ela já está num formato que me permite extrair inferências não tão triviais como aqui no início, onde eu só tinha o registro da pessoa. E a gente chama isso de funil de dados, porque justamente, né, ele vem afunilando o Big Data para que a gente obtenha aqui no final, né, esse ponto aqui de interesse para as análises. Né, ponto de vista técnico, a gente chama isso de ETL, né, um processo de extração das fontes primárias, transformação dos dados para deixar eles padronizados, né, e relacionados, e depois carregar eles para uma base, né, para um armazém de dados ou para um data lake, onde eu vou poder fazer as consultas sobre esses dados. Então, esse é o esqueleto, né, vamos dizer assim, em termos de processo de uma organização voltada a Big Data. Esse processo não é tão simples assim como eu comentei em etapas, né? Muita gente deve estar se perguntando, mas e a questão de aprendizagem de máquina, né? Onde é que entra? Bom, você pode pensar na aprendizagem de máquina, né, aqui nesse trecho final do funil, quando eu já tenho dados limpos, padronizados, né, validados, aí sim eu posso começar a pensar numa possível extração de aprendizagem, né, dessa base. Por quê? Se eu fornecer dados ruins, né, eu vou aprender sobre dados ruins e não vou ter uma inferência de valor, né, que me permita desenvolver um produto ou um serviço de valor agregado. Tá? E aí, né, só para não deixar o pessoal que está interessado em aprendizagem artificial frustrado, a gente pode pensar nesse trecho final aqui como um fluxo de aprendizagem. Né? Então, aquele esquema do funil de dados, ele funciona bem para uma empresa que roda lá em regime permanente. Ela já sabe qual que é o produto que ela quer estabelecer no fim do funil, sabe quais as bases de dados que ela tem, ela roda esse processo de ETL, né, de maneira frequente e recorrente ao longo do tempo. Mas se eu for uma empresa de consultoria que estou interessado em desenvolver soluções customizadas, né, conforme a necessidade do meu cliente, a gente pode fazer o que a gente chama de um fluxo de aprendizagem, né, onde eu primeiro entendo o problema desse meu cliente, né, vou dar aqui o exemplo que eu vi mais recentemente, né, um pessoal da prefeitura da cidade de São Paulo estava querendo prever, né, se as tubulações da rede de esgoto, né, da cidade tem algum vazamento com base em Big Data. Então, qual que é a definição do problema aqui? Eu quero prever a possibilidade de vazamento, né, antever isso com base em dados. Muito bem. Preciso pensar nesses dados, da onde é que eu vou conseguir insumos para tomar uma decisão se tem ou não vazamento. Né, eu posso equipar lá a rede de esgoto com, né, medidores de pressão, de vazão, extensômetros, né, na tubulação. Aqui já estou forçando um pouco a barra, mas eu preciso ter dispositivos que me gerem insumos sobre essa tubulação, né? Preciso pensar na extração de dados. Nem sempre esse dado vai estar no formato, né, legal para eu já começar a tratar. Então eu preciso pensar na preparação desses dados, colocar eles no formato que muitas vezes o meu algoritmo, né, de aprendizagem requer. Tá? Então esse é um trabalho também penoso ou custoso, né, vamos dizer assim. Feito isso, pessoal, aqui entra o recurso computacional. Né? Se eu estiver falando de um fluxo de aprendizagem supervisionada, segrego os dados amostra de treinamento, amostra de validação, e faço, né, a tecnologia rodar e treinar um modelo de predição de vazamento. Ela vai aprender, né, com os dados das tubulações, eu vou, obviamente, informar qual a tubulação tem vazamento e qual não tem, e ela vai aprender com o padrão dos dados. E aí eu implemento esse modelo, né, num serviço online, por exemplo, onde, né, sei lá, o engenheiro de campo, ou até mesmo, né, o próprio aquisição de dados vai alimentando esse modelo. Quando chega no valor, né, que representa uma falha na tubulação, um vazamento, gera um alarme para a equipe de campo. Né? Posso pensar
num fluxo de aprendizagem como esse. Mas perceba que aqui é um problema muito mais de engenharia, né, de consultoria, desenvolver uma solução, do que o exemplo anterior, onde eu tenho já uma solução implementada e minha preocupação é muito mais tratar os dados no dia a dia. Então, duas perspectivas diferentes aqui para vocês, tá? Pessoal, né, se a gente for olhar para esses processos, né, o que eu preciso me preocupar em termos de tecnologia para suprir bem esses dois processos, né? E aqui eu vou só pincelar o que a gente chama de stack tecnológico, né? Então, vocês viram que em termos de processo, né, eu tenho ali estruturas ou etapas bem definidas para esses dados. Mas a tecnologia, né, que é capaz de fazer aqueles processos, ela não é trivial. Então, a empresa que, né, decide ou opta por atuar nesse segmento, ela tem que pensar no seu stack tecnológico, né? E aqui stack, termo aí que a gente usa na área de tecnologia, você pode entender como pilha mesmo, né? Você precisa empilhar algumas tecnologias para ter capacidade ou habilidade de suportar um fluxo de aprendizagem, como a gente viu, ou o próprio funil de dados, né? Então, o que eu tenho nesse stack, se a gente for pensar da base, né? Um software de ETL, então para fazer aquele trabalho bruto de extração, transformação e carregamento dos dados. Tenho que ter ferramentas de manipulação que me permitam manipular esses dados de maneira otimizada. Eu não quero ficar ali no nível do byte, né, limpando aqueles dados. Eu quero fazer isso de maneira, né, eficiente em volume. Depois que eu fizer isso, eu preciso ter bibliotecas de machine learning que me permitam aprender sobre esses dados que já foram limpos, né? E por fim, obviamente, eu preciso entregar isso com algum valor para o meu cliente, né? Não basta eu fazer todo esse processo e no final não conseguir entregar, né, sei lá, o dado bruto e não uma visualização, ou levar muito tempo para fornecer essa informação, né? No caso da tubulação, eu não quero levar 30 dias para processar os dados e descobrir dali 30 dias que tinha um vazamento, porque daí já, né, o tempo já correu, ficou vazando 30 dias. Quero, se possível, ter online, né? Detecção online em tempo real. Então são essas as 4 camadas, né? E aí, como eu disse, né, só pincelando cada uma delas, eu vi que tem gente ali perguntando já sobre tecnologias, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso no final. Mas se a gente for pensar em termos de tecnologia para ETL, pessoal, não tem como fugir muito de uma plataforma de supercomputação, né? Pode pensar aí no Hadoop, no Spark, ou até mesmo no HPCC Systems, né? Que é a plataforma que eu tenho trabalhado mais frequentemente e que usa, pessoal, um conceito simples, né, uma estratégia de dividir e conquistar. Né? A ideia, já que Big Data é grande, né, eu vou particionar esse cara. Né? Eu vou dividir a minha base de dados, né, e eu vou endereçar cada trecho desse dado para um recurso computacional. Eles vão funcionar em paralelo, vão gerar a informação que eu quero e no final eles consolidam essa informação e me entregam, né, um dado único, uma informação, um conhecimento único. Então, difícil eu ter hoje, pensar, né, em fazer aquele processo de ETL, o funil de dados, usando uma plataforma que não use processamento paralelo e distribuído, que fundamentalmente é o que esse slide mostra, né, uma estratégia aí de dividir o meu Big Data em trechos e conquistar ele fazendo o processamento de cada parte em paralelo. Tá? Pegando o gancho da pergunta ali do Luiz, né, ferramentas de tratamento de dados. Né? Então, se a gente for pensar aqui naquele primeiro trecho ali de extração, onde eu quero conhecer o meu dado, eu quero saber se ele tem qualidade, se ele tem um perfil assim ou assado para eu tomar uma decisão de padronização, né? É importante eu ter uma ferramenta de profiling, que a gente chama, ou de perfilamento dos dados. Né? Ela permite, por exemplo, coisas do tipo que esse slide mostra, né? Eu tenho aqui uma base de dados de compras de ações, né? E eu tenho um campo que representa, né, o tipo de operação que foi feita e que é um conjunto de caracteres, né? Eu quero saber qual que é o padrão de preenchimento desse campo. Né? Se fosse, por exemplo, um campo de nome, de telefone, numa base de dados, eu não quero ter que eu minerar esse dataset para entender se tem algum problema ou não. Eu gostaria de ter uma ferramenta que
o mais rápido possível, me traga um relatório como esse, onde logo de cara eu consiga perceber, olha, aqui era para ser um campo de telefone, e ele deveria ter, ou CPF, né, deveria ter 11 dígitos, mas tem 47% dos campos com 7 dígitos. Então é uma base que não me interessa, né, ela não vai me permitir depois fazer uma análise muito precisa sobre ela. Ah, tenho aqui um campo de ano, né, informação de que ano a transação foi feita, né. Eu gostaria, né, de ter uma ferramenta que assim que eu estiver extraindo o dado, né, lá na fonte primária, já me traga aqui um histograma de qual que é a distribuição dos anos dessas transações, né? E aqui eu vejo uma concentração no ano de 2009, né? Que o pico, né, do histograma tá, ó, a média, né, tá aqui no ano de 2009. Então eu quero ter essas informações de maneira facilitada, hein? E respondendo à questão do Luiz, né, existem softwares como esse, né, que a gente chama aqui de biblioteca de perfilamento de dados, que nos permitem fazer isso de uma maneira eficiente, a fim de garantir que esse dado tenha qualidade. Por que eu quero ter qualidade? Porque num segundo momento eu quero aprender sobre ele. E aí é importante que eu tenha não só uma, né, tecnologia de machine learning, mas pense no meu leque de opções, né? Para cada tipo de dado, né, se é um dado numérico, um dado categórico, uma imagem, um som, eu preciso ter uma biblioteca de machine learning ou o método ideal para aprender sobre aquele tipo de dado. Então perceba aqui que a variedade, né, do dado está diretamente relacionada a que tipo de biblioteca depois eu vou utilizar para fazer o meu aprendizado. E por fim, fechando esse stack tecnológico, né, não tem muito o que falar sobre a parte de visualização, mas o ideal é que você tenha, né, uma ferramenta que te permita, depois desse dado ter passado pelo funil, pela aprendizagem, que no final das contas o que eu quero ter é uma forma de visualização de consulta em tempo real, que me permita entender, né, o que todo esse ciclo de aprendizagem gerou e possa tomar a decisão da melhor forma possível. Então, joia, pessoal. Dúvidas com relação a esse stack tecnológico? Não. E aí a gente chega no final, né, no trecho final do nosso webinar, né? Legal, entendi o que é Big Data, tive uma visão geral dos desafios, né, organizacionais em termos de Big Data. Bacana, mas, né, o que eu preciso pensar para o futuro, né? Como que eu posso me preparar se eu tiver, né, interessado em investir na área, tiver interessado em atuar, mudar minha carreira, né? Que pontos de atenção eu preciso ter? Isso é um modismo passageiro, né? Uma coisa que vai durar 6 meses, 1 ano e depois, né, vai se esvair? Pessoal, eu diria que não, tá? Se eu puder aqui opinar, e minha opinião pessoal, né, eu diria que tudo converge para que isso seja não uma moda, mas uma tendência, né, uma coisa permanente. Por quê? De novo, Big Data não me parece ser um fenômeno puramente tecnológico, mas sim econômico e social, né? A sociedade tem alimentado ou tem se adaptado muito bem às tecnologias que geram dados. E aí, se a gente olhar as previsões de demanda, né, ou de geração de dados para os próximos anos, e aqui eu trago apenas uma delas, perceba que, se a gente olhar aqui para 2021, 2020, né, os anos que nós estamos nesse momento, a tendência, né, é de um crescimento bastante significativo ainda. A gente já tem previsões para 2027, por exemplo, que continuam nessa mesma linha. Nada indica que a sociedade humana vai mudar nos próximos anos no sentido de gerar menos dados. Por outro lado, outros setores da economia vão começar a tentar explorar, né, também Big Data. A gente já vê, por exemplo, né, na área de agricultura, na área de esportes, na área de educação, né, novas frentes sendo abertas. Então, tudo isso, na minha opinião, converge para um cenário muito positivo, né, de manutenção da importância do Big Data. E aí, se a gente precisar dividir, né, 3 pontos de diferentes áreas, vamos dizer assim, tecnologia, governança e recursos humanos, né, o que eu gostaria de destacar como futuro do Big Data?
Primeiro, em termos de tecnologia, acho que a gente vai cada vez mais convergir para um paradigma em nuvem, né? O que eu quero dizer com isso? Que boa parte das organizações vão ter acesso ou vão poder lidar com Big Data sem precisar investir numa infraestrutura física. E isso vai facilitar, obviamente, o uso do Big Data. Trago aqui, né, uma estimativa da Gartner, que, né, por volta de 2023, 40%, né, das cargas de trabalho das empresas vão estar na nuvem e não mais internamente. E que parece ser pouco no primeiro momento, mas é simplesmente o dobro do que a gente tem em 2020 ou tinha em 2020. Né? Por quê? Porque o paradigma, né, de oferta de serviços remotos só tem aumentado. Né? Infraestrutura como um serviço, plataforma como um serviço, todas essas siglas que a gente tem visto no dia a dia. E, poxa, eu não precisar, né, ter uma infraestrutura computacional é algo, né, que abre, né, a possibilidade de empresas pequenas, né, sem muito poder financeiro, explorar a Big Data. E mais importante do que isso, eu diria, a questão de velocidade, né? Acho que a Viviane frisou ali na definição de Big Data. É difícil eu definir uma infraestrutura local para eu fazer processamento de Big Data, sendo que o próprio fenômeno de Big Data tem uma velocidade e uma variedade grandes. Então é muito mais interessante que eu tenha uma infraestrutura em nuvem que me permite escalar ou ajustar dinamicamente a minha infraestrutura do que eu ter ela física. Né? E aí, com isso, né, eu vou ter menor custo, transparência de acesso e elasticidade. Segunda, né, perspectiva futura, área de governança, pessoal. A gente tem visto cada vez mais, né, siglas como GDPR, LGPD, né, e assim por diante, que são fundamentalmente autoridades, né, para regular proteção de dados. Né? A gente tem visto que, num primeiro momento, Big Data foi uma terra sem lei, né? Onde eu podia, a princípio, ter acesso a qualquer tipo de dado público e tratar ele e manipular da forma que eu bem entendesse. Hoje a gente já tem diretrizes um pouco mais específicas, né, para regulamentar o uso e o armazenamento desses dados. Exatamente agora, em agosto, né, a gente tem a LGPD entrando em vigor, do ponto de vista de sanções, né? A partir de agora a gente já pode ter sanções às empresas que eventualmente desrespeitam a LGPD. E não são coisas, né, tão triviais não, né, pessoal? Se a gente for olhar nas últimas sanções impostas pelo governo americano, né, a gente tem ali o Facebook, uma multa de 5 bilhões de dólares, né, pelo vazamento de informações, né? Não são valores, né, ou sanções tão triviais assim. Só que isso abre uma oportunidade, né, nas organizações, que são novas funções, novos departamentos que não existiam até então. Né? Não sei se vocês já ouviram falar recentemente, mas eu tenho visto aí nos últimos 2 anos o surgimento dessa sigla, né, DPO, que é Data Protection Officer, se eu não me engano, né, que é justamente o cargo executivo de uma organização que fica responsável pela proteção e privacidade dos dados. Então, isso vai abrindo, né, novas áreas de conhecimento. E por fim, pessoal, a última tendência futura, eu diria, em termos de Big Data, é a demanda profissional. Né? E eu escolhi esse último item não à toa, porque eu acho que se vocês estão aqui hoje, né, é justamente porque vocês representam parte dessa demanda que está interessada de alguma forma em atuar próximo do tema de Big Data, seja como engenheiro de dados, seja como cientista de dados, seja como, né, regulador da área de governança. E a mensagem que eu tenho aqui para vocês é que isso é muito bem-vindo, porque se tem algo que define Big Data em termos de atuação profissional, é a multidisciplinaridade. A gente viu ali nos exemplos que eu comentei as diferentes fronteiras de atuação do Big Data na agricultura, no esporte, na educação. Então, existe área, né, fundamentalmente a ser explorada nos diferentes segmentos da economia. E isso tem levado muita gente a migrar e mudar de carreira. Né? Eu vejo aí nos cursos que a gente ministra no tema, uma tendência crescente de pessoas de diferentes áreas convergindo justamente para a questão de Big Data. E aí, pessoal, quando a gente olha para o futuro, né, da receita que vai ser gerada na área, a gente tem uma perspectiva interessante. Né? Se a gente precisa,
dividir aí as áreas de atuação do profissional de Big Data entre hardware, software e serviços, né, nesse gráfico, a gente vê que enquanto a parte de hardware, né, que está aqui em azul escuro, né, cresceu em receita nos últimos, né, 5 anos para trás, 5 anos para frente, multiplicou, né, pouco menos de 2,5 vezes, mais ou menos. A parte de serviços multiplicou por 3, vai multiplicar por 3 a sua receita, mas a parte de software, né, vai quase multiplicar por 6 a sua receita. Por quê? Porque, pessoal, se vocês perceberem de tudo isso que a gente comentou até agora na apresentação de hoje, o valor principal ou diferencial competitivo não está na tecnologia em si, né? Muitas dessas tecnologias são código aberto, são open source, você não precisa nem pagar, né, eventualmente, para ter o direito de utilizar essa tecnologia. Mas o know-how, a expertise de modelar o seu problema e extrair conhecimento da base de dados é que gera valor, de fato, gera, né, valor financeiro. Então, se a gente pensar lá no exemplo que abriu essa apresentação, né, a questão de identificação de fraude, né, o know-how, a importância, né, não está tanto na tecnologia, mas em como vincular os dados a ponto de poder afirmar que as pessoas estão de fato executando uma fraude ou não. Né. No caso ali do exemplo da tubulação, está no know-how de entender qual, né, o tipo de dado sendo gerado e qual que é a melhor forma de modelar o fenômeno do vazamento da tubulação. Então, tudo isso vai embutido no software, que é a solução final que você apresenta para o cliente. Né? Então, né, eu deixo aqui esse gráfico para a gente encerrar essa apresentação, justamente chamando a atenção de vocês nesse aspecto, que produzir a tecnologia, né, acaba não sendo a parte que gera mais receita, mas desenvolvendo a solução que entrega valor em cima da tecnologia, né, o valor do Big Data, é que de fato tende a crescer de uma maneira mais significativa nos próximos anos. Joia, pessoal. Com isso, né, a gente chega no final do nosso webinar. Eu tinha prometido para vocês aí um tempo de perguntas e respostas e acho que, né, me empolguei aqui com o tema, acabei falando demais, né, do que eu deveria. Mas, pessoal, né, eu vou permitir aqui, se possível, que a gente encerre pelo menos o webinar para aqueles que, né, tinham agendado aí 1 hora para participar. E aí eu continuo, né, depois na sessão aqui para quem quiser conversar um pouquinho mais em detalhes sobre o tema. Só para a gente encerrar, eu deixo aqui o meu contato, né, no LinkedIn para aqueles que quiserem né, perguntar alguma coisa, fazer algum tipo de troca de experiência depois do webinar e, obviamente, agradecer a todos vocês pela participação e por, né, prestigiarem mais um webinar fornecido aqui pela Fundação Vanzolini. É isso, pessoal. Boa noite a todos, obrigado de novo pela atenção e até a próxima.